Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como o Senhor é bom, Deus é extraordinário, é um amigo, é um pai que está sempre ao nosso lado, nos ama com um amor incrível. E como é bom estar compartilhando com você esses momentos de reflexão, de estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o que a Bíblia ensina sobre o segundo mandamento. Mas não antes de fazermos uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as grandes verdades da Tua palavra. Dirija-nos mais uma vez. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que a Bíblia ensina sobre o segundo mandamento? Nós vamos começar meditando no livro de Atos, no capítulo 10, 24 até o verso 26. No outro dia, entrou em Cesareia. Estamos falando de Pedro, ok? E Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Bom, aqui nós vemos nesse texto que um homem chamado Cornélio, que não era judeu, mas que temia Deus e queria aprender sobre o amor de Deus, teve um sonho, e nesse sonho foi revelado para ele que Pedro o poderia ajudar. E Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro foi. E Cornélio ficou tão feliz com a visita de Pedro, porque ia aprender mais sobre Deus, que Cornélio fez uma coisa muito interessante. Cornélio não queria aprender de Deus sozinho. Ele reuniu seus amigos, reuniu os familiares, ele encheu a casa para que muitas pessoas tivessem a oportunidade de aprender sobre Deus. E isso é uma dica para nós, ok? Nós devemos ter esse mesmo sentimento que Cornélio teve, de não aprender sozinho, de levar o amor de Deus à maior quantidade possível de pessoas. Então, por favor, se esses estudos estão sendo bom para você, se você tem aprendido, se você tem crescido no conhecimento bíblico, ajude a espalhar os links, ajude a falar do nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Mas vamos lá. Cornélio ficou tão feliz que quando ele viu Pedro, se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro, o que Pedro fez? Levanta-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou que outro homem se ajoelhasse diante dos seus pés. Não aceitou adoração. E por quê? Porque a adoração, meus amigos, ela deve ser única e exclusivamente dada ao Deus Criador dos céus e da terra, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vemos aqui um outro caso onde é mencionado o que aconteceu com o anjo. Vamos ver então? Vejamos o texto bíblico. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Deus, adora a Deus. Apocalipse 19, verso 10. Aqui nós vemos João, né? João que teve a revelação do Apocalipse, e um anjo ia falando com João, mostrando as coisas para João. E quando João viu o anjo,
atirou-se aos pés, queria adorar o anjo, e o anjo falou: não, 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 não. Não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Um anjo sem pecado, um anjo que estava na presença de Deus, um anjo que foi mandado por Deus, não aceitou a adoração. E o anjo disse o quê? Adora a Deus. A adoração deve ser dada somente a Deus. Olha esse texto. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a toda tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai, estamos falando sobre adoração, né? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 6 e o verso 7. Bom, então, no primeiro caso bíblico, nós estamos vendo que nós não devemos adorar outro ser humano, e mesmo a um anjo de Deus, um anjo que nunca pecou, que esteve ao lado de Deus, que foi enviado por Deus, mesmo um anjo não aceita adoração. Por quê? Porque a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glória deve ser para o Criador de todas as coisas. Pensando nisso, o que diz então o segundo mandamento? Vamos ver? Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu. Meus amigos, quem é que está lá em cima no céu? Os anjos, não? Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não fazer imagem nem alguma, nem figura alguma do que há em cima no céu. Deus está dizendo que mesmo que seja uma imagem dele, de Deus, Deus está dizendo o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Nem figura alguma do que há que está em cima no céu e nem embaixo na terra. Quem é que está aqui embaixo na terra? Nós, os seres humanos, os animais, nem nas águas debaixo da terra, os peixes, não te encurvarás diante delas. Amigos, o segundo mandamento é muito claro: imagem de espécie nenhuma. Num contexto de adoração, num contexto de se ajoelhar diante de imagem, de hipótese alguma, e Deus está falando: olha, mesmo que essa imagem seja minha, mesmo que seja uma imagem de Cristo Jesus, mesmo que seja uma imagem do Espírito Santo, uma imagem do Pai, Deus está dizendo imagem de espécie alguma. Agora, claro, vamos ser honestos. Se Deus não aceita que faça uma imagem, nem que seja dele, vai aceitar que faça a imagem de um ser humano? Por mais bom que seja o ser humano, tem gente linda, gente honesta, gente que são exemplo de vida, de caráter, mas quando Deus recusa a imagem, mesmo que seja dele, evidentemente que Deus não aceita a imagem de nenhum ser humano. De nada que está no céu e de nada que está na terra, nem nas águas, enfim. Imagem num contexto de adoração, não. Nem as servirás, por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 4 a 6. Este é o segundo mandamento. Olha o que Salmo 115 nos revela. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Amigos, Salmo 115, verso de 1 a 3, está dizendo que, olha, nós não temos que ser como os pagãos.
Eles têm centenas, milhares de deuses, cada deus tem a sua imagem de escultura, e o Deus está falando, não, os meus filhos, as pessoas que me servem de todo o coração, elas me servem a mim. Eu não preciso de uma imagem, eu não tenho que ser igual aos outros povos, porque todos esses deuses, nós sabemos, são falsos, não existem. E Deus não quer ser comparado a um Deus falso. Olha o verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Qual é o problema das imagens? É simples. Olha a continuação do texto bíblico, versos 5 até o 8. Uma imagem de escultura, seja de quem for, ok? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E agora uma advertência. Semelhantes a eles sejam os que o fazem e todos os que neles confiam. Amigos, eu acho que a Bíblia não poderia ser mais clara, não? Mais explícita. Não tem sentido você falar para uma imagem de ouro, de madeira, de gesso, do que quer que seja. Não tem sentido, porque, olha, é verdade, ela tem lá o nariz, tem a boca, tem os olhos, mas não fala, não vê, não enxerga, não escuta. É uma perda de tempo. E está tão claro isso na palavra de Deus. Nós precisamos ficar do lado do nosso Deus. Jeremias, no capítulo 10, no verso 3, olha só. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque, ou seja, da floresta, um madeiro, uma árvore, e se lavra com o machado pelas mãos de um artífice, de um especialista nisso, não? Então, o homem vai lá, corta uma árvore, corta uma madeira, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova, para não cair, para a imagem ficar em pé, para ficar bonita. O verso 5 é forte demais, hein? Falando aqui das imagens que muita gente venera, e chora, e se ajoelha, e beija. Olha o que a palavra de Deus diz. É muito forte. É muito forte. A palavra de Deus é muito direta, é muito clara. Falando das imagens, são como o espantalho num pepinal. E não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer o mal e nem tampouco podem fazer o bem. Ou seja, uma imagem, meu amigo, não pode fazer nada por você, nem bem e nem mal. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento da sua imagem esculpida. Envergonha-se todo fundidor, pois as suas imagens fundidas são falsas e nelas não há fôlego. Verso 14. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, verso 8. Então, quando você for adorar, quando você se ajoelhar, é diante de Deus. Quando você falar, é para Deus. Você deve dirigir as suas orações para Deus. Por quê? Porque Ele de fato pode te ajudar. Ele que criou os céus e a terra pode resolver os seus problemas, mas uma imagem, por mais bonita que ela seja, por mais aparência que ela tenha, ela não pode te ouvir, ela não pode te ajudar, ela não pode curar você. Agora, Deus pode todas as coisas.
É por isso que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa honra deve ser dada àquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Que aproveita a imagem esculpida, tendo-a esculpido o seu artífice? A imagem de fundição, que ensina mentira, pois o artífice confia na sua própria obra quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Em outras palavras, pode uma imagem te ensinar? Pode uma imagem te ajudar? Pode uma imagem fazer alguma coisa por você? Continuação do texto bíblico. Eis que está coberta de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum, não há vida. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 2, verso 18 até o verso 20. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não entra por esse caminho. 1 Coríntios 10, verso 14, sai longe, afasta-se dessas coisas. E você pode pensar, mas poxa, eu tenho uma imagem que carrego com tanto carinho já há tantos anos já. Amigo, a verdade de Deus precisa libertar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você pode falar diretamente para Deus, para que vai falar para uma imagem? Deus já falando para você, já deixando claro para você que essa imagem não pode te ajudar em nada. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Sabe aquela lista de pessoas que vai ficar fora das mansões celestiais? Lembra dela? Vamos rever? Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lembra que nós estudamos depois do milênio, quando Deus de fato vai destruir todo o pecado, o efeito do pecado, todos os que se agarrarem ao pecado, todos que não quiserem se libertar dessas inúmeras formas de pecado, vão ser destruídos. E entre essas pessoas estarão os idólatras, aqueles que não querem deixar por nada uma imagem, porque as amam, porque as veneram. Amigo, por favor, abre os olhos. Deus quer salvar você. Deus quer libertar você. Deus quer transformar você, mas você precisa se conformar, se adequar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que deve se adequar a você, é você que deve colocar a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. E infelizmente nos dias que correm, há muita gente que quer viver a vida religiosa, mas à sua maneira. Isso não é possível, meus amigos. Nós colocamos a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. Não é Deus que vai colocar a vida dele em conformidade com a minha vontade. É tão simples quanto isso. E por quê? Porque Deus é Pai. E Ele, de fato, sabe o que é melhor para você. Então, por favor, confia nele. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse foi o estudo de hoje. Se você quer agradar de fato ao Senhor, se você quer ser transformado pelo Senhor, permita que os princípios da palavra de Deus entrem na tua vida e faça uma revolução. Tira da tua vida todas as imagens. No fundo, meus amigos, idolatria não se confirma ou não se completa simplesmente com ídolos.
qualquer coisa na tua vida que você venere, que você adore mais do que a Deus, é um ídolo na tua vida. Pode ser um jogador de futebol, pode ser inclusive uma profissão, pode ser um carro novo, pode ser mil coisas. Tem mil coisas querendo a tua veneração, a tua adoração, um lugar especial na tua vida. Mas o lugar mais importante no teu coração deve ser preenchido por Deus e mais ninguém. Por quê? Porque Ele te criou. E Ele é o único que consegue fazer você, de fato, ser uma pessoa feliz. Meu desejo é que você aceite o plano de Deus para a tua vida. Peça a Ele para transformar você. E você pode ter coisas que você já ganhou, quem sabe, de um avô, de um tataravô, coisas que tenham muita importância na sua vida e que não vai ser fácil se livrar delas. Peça ajuda a Deus. Peça para Deus te ajudar a tomar decisões que estejam em conformidade com a vontade dele. E você vai ver a revolução que vai acontecer. Meu desejo é que você permita essa transformação que só Deus pode fazer. Abra o coração a Ele, seja sincero com Ele, fale para Ele dos teus desafios, dos teus sonhos, das tuas frustrações, de como você tem sofrido por não andar em conformidade com a vontade dEle. Peça ajuda a Ele e Ele vai ajudar você. Por quê? Porque Ele ama você, porque Ele quer transformar você, porque o céu sem você não vai ser a mesma coisa. Deus está fazendo de tudo para ganhar o teu coração. Você vai aceitar essa transformação? Você vai aceitar esse milagre que Deus quer fazer na tua vida? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te motive, continue à frente. Você está lutando, é verdade, você vai encontrar a vitória, porque em Jesus nós somos mais que vitoriosos. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém.